Ainda sobre fé no Talmud, alguns ditos curtos e cortantes, para não dizer curtos e grossos, mas em pequenas frases com grande conteúdo, como é o estilo dos nossos sábios, quem conhece, principalmente na Mishnah e de forma geral no Talmud. Então, os nossos sábios dizem em Tratado Shabbat 93b, que o povo de Israel é conhecido como Ma'aminim Bnei Ma'aminim, crentes, filhos de crentes. Crentes no sentido que são pessoas que têm fé, como nos dizendo que a fé judaica está no seu próprio DNA do Yehudi. Nós herdamos essa fé dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados, os nossos ancestrais, começando por Abraão, Yitzhak e Yaakov, os três patriarcas, passando por Moshe, os profetas, etc. Sempre foram pessoas dotadas de tamanha fé que eles herdaram isso para gerações seguintes. Por isso, o povo de Israel é considerado aqueles que acreditam, filhos e descendentes daqueles que sempre acreditaram. Em Tamid 28a, dizem os nossos sábios, Eizoi derech yeshara she'avor lo adam, qual é o caminho na vida, o caminho reto, o caminho correto que a pessoa deve escolher para seguir. Qual é o Waze, qual deve ser a bússola, o norte que a pessoa deve seguir? Yachzik bemunah yetera. Lá naquele contexto, no Tratado Tamid, são trazidas algumas respostas dos nossos sábios, mas aqui uma resposta proposta é que esse é o grande norte, o grande caminho, a grande bússola na vida, que a pessoa mantenha uma fé intensa, uma grande fé, que ele tenha muita fé, que saiba acreditar em Deus, saiba conduzir os seus caminhos baseados na sua fé. Então, em todas as suas decisões, em todas as suas andanças na vida, que ele faça tudo baseado numa fé grande e intensa. Esse é o caminho ideal, essa é a atitude ideal que a pessoa deve escolher para pautar a sua vida de acordo. Ein agaluyot mitkansot ela bishar emunah. A questão da fé é tão importante que encontramos em Sotá 46a, que as diásporas de Israel só serão reunidas de volta para a Terra Santa. E isso vai acontecer quando o Mashiach se revelar, com a chegada do Mashiach. Então ele nos diz que isso só vai acontecer, as diásporas só serão retornadas para a Terra de Israel pelo mérito da fé. Qual vai ser o grande mérito, ou qual o mérito necessário para se tornar merecedor o povo de Israel da redenção, da chegada e revelação de Mashiach? A emuná. Nos diz o Talmud que isso é pelo mérito como recompensa pela nossa fé. Daí nós vemos a grande importância da fé. Ainda no Tratado Sotá 48a, para se ter uma ideia até onde deve ir a fé, o que significa a fé. Quem tem pão ainda na sua cesta, pode ser pão na sua cesta, pode ser leite na geladeira, ou pode ser uma reserva bancária, ou seja, a pessoa, na verdade, ela tem o que comer amanhã. Talvez ela ainda não está garantida e assegurada para depois da manhã, mas ele tem ainda o que comer amanhã. Mas se a pessoa já está preocupada por antecipação e fica se questionando, fica se perturbando, ma'ochal lemachar, o que eu vou comer amanhã, etc. Hareu mikatnei emunah. Essa é uma pessoa de fé pequena, de fé baixa. Então, para se ter uma ideia, o que significa fé? Acreditar que Deus é o nosso provedor. É claro que a pessoa não vai ficar de braços cruzados. Cada um de nós deve trabalhar, deve ter o seu ganha-pão, mas muitas vezes nós sofremos e nos preocupamos por antecipação, e isso nos estressa, isso nos perturba, e a gente quer estar garantido até mais 2 gerações. Ele nos diz, não, uma pessoa que você ainda tem comida para hoje, ou você já está preocupado, e como vai ser amanhã, ou depois da manhã, ou quando eu me aposentar, ou etc. Isso demonstra pouca fé. Então,
É claro, mais uma vez, que isso não exclui planejamento na nossa vida e a necessidade de planejamento, de trabalho, de esforço, mas devemos ter fé e acreditar que fazendo a nossa parte, Deus também vai sempre fazer a parte dele e nada vai nos faltar. Isso significa ter fé. Se por um lado a fé em Deus deve ser muito forte e intensa, por outro lado, fé em si mesmo, ou autoconfiança, isso é limitado. Por isso disseram os nossos sábios na Ética dos Pais, capítulo 2, Mishnah 4, Al tamen be'atzmecha ad yom motcha. Não acredite em si próprio até o dia da tua morte. O que significa? Uma pessoa não pode pensar que ela está imune ao pecado. Ou desse tipo de tentação eu já passei. Ou isso não me perturba, incomoda, ou esse tipo de deslize ou escorregão eu não vou cometer. Diz, olha, nada é garantido. Nós somos seres humanos de carne e osso, frágeis em todos os sentidos, por isso uma pessoa não deve acreditar em si próprio, dizendo, olha, eu já estou garantido, espiritualmente falando, eu estou assegurado, eu estou imunizado, comigo nada disso vai acontecer de errado, não. Ele nos diz, não acredite em si mesmo até o último dia da vida, até o momento da morte.